Depois da descoberta dos 12 elementos no muro de bloco, o Papão Abelardo descobriu um grande tesouro epistemológico que tem como fundamento o muro de bloco. O muro de bloco é a fonte, é a grande riqueza que Deus revelou à humanidade. Porque com base desse muro de bloco, o africano, o negro, pode aceder aos conhecimentos, pode codificar os conhecimentos já existentes e pode entrar no mundo dos conhecimentos que ainda não existe. Então, é uma grande dádiva que Papai Simão Kimau deu à humanidade, que eu vou apresentar no seu desenvolvimento técnico. Vamos ainda ver o muro de bloco, o estudo do muro de bloco. Conforme tem sido, temos as linhas horizontais e linhas verticais. Temos aqui as nossas barras e vamos formando o muro de bloco. Temos aqui o muro de bloco. É com base desse muro de bloco que Papai Simão Kimbangu revela os 12 elementos que nos referimos, que têm aparência dos algarismos 5 e 2. Estão aqui os 12 elementos. Já mencionamos o 5, agora vamos mencionar aqui o 2. Então são esses 12 elementos, 5 e 2. O muro de bloco é a fonte. Dentro dessa fonte temos a riqueza, os 12 elementos ou tesouro que se descobriu no muro de bloco são esses 12 elementos, o 5 e o 2. Quando esse conhecimento foi apresentado na universidade, quando o Papão Abelardo foi na universidade apresentando esses 12 elementos, lhe disseram que esses 12 elementos não tem nada a ver com os algarismos 5 e 2. É preciso ser batizado para dar uma nova conotação a esses 12 elementos. Então foi assim que ele fez muitas orações e num dos sonhos Papai Simão Kimau lhe disse, quando Deus criou Adão e Eva, lhe deu o poder de dar nomes a toda criatura que Deus fez. Então foi assim, ao acordar, o Abelardo deu conta que Papai Simão Kimau estava a lhe pedir para codificar, dar conceitos, criar novos conceitos, batizando esses elementos que ele tinha descoberto no muro de bloco. Foi assim que esses 12 elementos, esse e esse, vão ser batizados. Esse elemento que tem a configuração de 5 será batizado Pacundungu, Pacundungu, e esse elemento que tem a conotação, a configuração de 2, será chamado Pelequeti. Ok, agora, o que isso significa, o Pacundungu e o Pelequeti? O Pacundungu e o Pelequeti são os sons de batuque africano. E o Pacundungu e o Pelequeti surgiram no hino tradicional africano que se cantava no Reino do Congo. Era o hino que representava, no fim, o elemento fundamental da comunicação no Reino do Congo. O Pacundungu é o som de batuque grande.
pacundungo, 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 pacundungo. E o pelequete é o som de batuque pequeno. Pelequete, pelequete, pelequete. Então a combinação desses dois sons de batuque nos dá pacundungo, pelequete, pacundungo, pelequete. Então o Papão Abelardo foi pegar esses dois elementos fundamentais da comunicação do Reino do Congo, transportou nesse conhecimento para nos dar os conceitos dos dois elementos fundamentais do Mandombe. Depois teremos a oportunidade de acompanhar o tal hino que resultou a esses dois elementos nas próximas edições. Então, esses dois elementos, o pacundungo e o pelequete, representam agora os dois conceitos de base. O 5 representa pacundungo e o 2 representa o pelequete. Para os que estão dentro da lógica do Mandombe, esse elemento não é 5 e esse elemento não é 2. É ali onde começa já a demarcação epistemológica entre o sistema de pensamento ocidental e o sistema de pensamento Mandombe. O sistema de pensamento Mandombe, conforme podemos constatar, esse elemento não tem nada a ver com 5 e esse elemento não tem nada a ver com 2. Porque dentro do sistema Mandombe tem o algarismo 5 que tem uma outra configuração. Então, doravante, nós temos o pacundungo e o pelequete. Agora, vamos fazer uma demonstração. Se o muro de bloco, a base do muro de bloco é o pacundungo e o pelequete, então, logicamente, nós temos que estar na altura de reconstruir o muro de bloco com base de pacundungo e o pelequete. Essa lógica vai nos levar numa perspectiva de entendermos a realidade social que a África vive. Como nós podemos constatar, neste preciso momento, a África está num contexto colonial e neocolonialista, porque fomos colonizados, a África foi colonizada, herdeu de um sistema de pensamento ocidental. E depois das independências, a África não se despiu dessa herança colonial. Então continua. Neste preciso momento com o Mandombe, vamos constatar que há já duas vias diferentes. A via ocidental e a via quimbanguista, ou a via do Papa Simão Kimbangu, da civilização Kimbangu. Só a partir do muro de bloco. Nós temos o muro de bloco, assim, essa traçagem é uma traçagem universal que podemos considerar como base do muro de bloco com o sistema ocidental, o sistema clássico, e vamos agora passar na realidade da construção do muro de bloco, mas na perspectiva Mandombe. Na perspectiva Mandombe nós temos os dois elementos que vamos combinar. Começamos com 5 e vamos juntar o 5 com 2. Vamos juntar 2 com 5. 5, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 5. Vamos fazer a sobreposição. 5, 2, 2 com 5, 5, 2, 2 com 5, 5, 2. A lógica é esta. Então, temos aqui dois muros de blocos. Esse muro de bloco foi construído com base da lógica existente, que podemos considerar como a lógica clássica ou a lógica ocidental. E esse muro de bloco, que tem a mesma configuração, a mesma realidade, por exemplo, conforme podemos constatar, são 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas. Quem não acompanhou da maneira, a lógica que eu utilizei para construir esses dois muros de blocos, não pode fazer a diferença. É a mesma coisa, são dois muros de blocos. Mas quem acompanhou como é que eu fiz a combinação de pacundungo e o pelequete, vai logo entender que são duas vias
diametralmente opostas. Temos a via ocidental e a via Mandombe, ou a via que o Papa Simão Kimong está a apresentar. É ali onde já podemos constatar a demarcação epistemológica, a via ocidental e a via africana. Nesse contexto, temos dois elementos, o 5 e o 2, que é agora Pacundungu e o Pelequete. O Pacundungu e o Pelequete, doravante, vão representar duas famílias. Assim, já estamos no processo do sistema de pensamento. Como é que funciona agora esse sistema de pensamento que o Papa Simão Kimong revelou ao Abelardo? Esse sistema funciona dessa maneira. Temos o Pacundungu, a família Pacundungu e a família Pelequete. A família Pacundungu e a família Pelequete, cujo cada família é representada por Pacundungu e a outra por Pelequete, vamos constatar que o Pacundungu e o Pelequete são dois elementos que têm uma ligação simétrica. Suponhamos que essa nossa linha vertical representar o espelho. Se aplicamos aqui o espelho, a imagem do Pacundungu vai ser o Pelequete. No fundo, o Pacundungu é o objeto e o Pelequete é a imagem. A lógica do Mandombe começa a partir dali. Por isso, o Pacundungu representa o objeto e o Pelequete representa a imagem. O Pacundungu representa a família Pacundungu e o Pelequete representa a família Pelequete. Vamos fazer uma representação mais em cima para vermos já a realidade do funcionamento do sistema de pensamento Mandombe. Temos o Pacundungu aqui e temos o Pelequete e temos a nossa linha simétrica. Ok. Agora, em cada família teremos duas possibilidades de transcrever o Pacundungu e o Pelequete. Podemos começar a transcrever o Pacundungu de cima para baixo, ou de baixo para cima, Da outra família também a mesma coisa. Podemos escrever o Pelequete de cima para baixo ou de baixo para cima. Então temos essas duas realidades. Isso nos dá já a primeira categoria dos elementos do sistema de pensamento Mandombe, que nós chamamos de elementos simples. Esses elementos simples, no conceito do Mandombe, são chamados Mvoala Zampamba. Mvoala Zampamba são os elementos simples do sistema de pensamento Mandombe. Então, cada Mvoala Mpamba tem 5 lados. Temos aqui o primeiro lado, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, todos os elementos simples têm 5 lados. Essa é a característica fundamental dos elementos simples. Depois dos elementos simples, o Papa Abelardo constatou que havia possibilidade de acrescentar um sexto lado a cada extremidade do elemento simples. A cada Pacundungu podia-se acrescentar o elemento simples. Então, para obtermos elementos compostos. Mas antes de chegarmos lá, temos aqui cada elemento tem o seu nome específico. Nós dissemos que o Pacundungu, esse é o Pelequete. Então aqui temos esse elemento que é derivado do Pacundungu e esse elemento também é derivado do
do Pacundungo. Então pegou-se o nome do Pacundungo, dividiu-se no meio. Pacu e Ndungu. Temos, por isso, aqui, esse elemento que se escreve de cima para baixo será chamado Pacu. Pacu. E esse elemento que se escreve de baixo para cima será chamado Ndungu. Ndungu. Pacu, Ndungu. E aqui a mesma coisa, esse elemento será chamado Pele e esse elemento será chamado Kete. Então temos o Pacu, Ndungu, Pele e Kete. O Pacu é um elemento simples que se escreve de cima para baixo. O Ndungu é um elemento simples que se escreve de baixo para cima. O Pele é um elemento simples da família Pele-Kete que se escreve de cima para baixo. O Kete é um elemento simples que se escreve de baixo para cima. E cada ponto de partida desse elemento chama-se Singini. Singini. Singini Singini em Kikongo é o ponto de partida. É o ponto de partida. Então, cada elemento aqui tem o Singini, que é o ponto de partida. Então, todos esses elementos são considerados como elementos do sistema de pensamento Mandome. Temos elementos simples, agora vamos passar nos elementos compostos. Os elementos compostos são elementos simples aos quais se acrescentou o sexto elemento em cada extremidade. Temos o Pacu, que vai se transformar em elemento composto, assim, e o Ndungu vai se transformar em elementos composto, o Pele também a mesma coisa, o Kete também a mesma coisa. Ok, então essa é a segunda categoria dos elementos. A segunda categoria dos elementos, que são os elementos compostos. Esses elementos compostos têm uma característica fundamental, que é o sexto elemento que acrescentamos a cada extremidade do elemento simples, que é esse elemento, que é o sexto elemento, esse sexto elemento. Então, em termos da denominação, os elementos compostos, aqui temos um Mvoala Zampamba, aqui temos os elementos compostos que são chamados de Mvoala Zapiluka. Mvoala Zapiluka, elementos compostos em Kikongo. Então, Mvoala Zapiluka também, cada elemento tem o seu nome específico. Como esse elemento é um Pacu, que agora é composto, então vai ser chamado Pacu Piluka. Piluka. Aqui é Ndungu, mas um Ndungu Piluka. Ndungu Piluka. É isso? E aqui temos o Pele Piluka. Pele Piluka. Pele Piluka. E aqui teremos Kete Piluka. Kete Piluka. Ok. Então, nós já temos os 12 elementos, ou as duas categorias dos elementos do sistema de pensamento Mandome. São os elementos simples, ou Mvoala Zampamba, elementos compostos, Mvoala Zapiluka. Então, o nosso gráfico está crescendo. Além dos elementos simples, dos elementos compostos, na sua inspiração, Papai Simão Timão lhe revelou que havia a possibilidade de unir o simples e o compostos. O composto para obtermos o complexo.
Realmente, quem aprende Mandombe vai descobrir que tudo tem uma lógica extraordinária. Tudo tem uma interligação extraordinária. Por isso, vai se fazer uma combinação dos elementos simples e os elementos compostos para obtermos os elementos complexos. Os elementos complexos, cada elemento que está na mesma direção vai se unir com o outro. A partir do elemento simples, o elemento compostos, mas começando com o elemento compostos. Então a combinação vai ser assim. Ok. Então, vamos unir o composto e o simples. E isso vai nos dar esse elemento complexo. Esse elemento complexo é o resultado da combinação do pacu-piluca e pacu. A mesma coisa vai se fazer com ndungu-piluca. Vamos compor ndungu-piluca mais ndungu. E vai nos dar essa combinação. E na outra família também a mesma coisa. A mesma realidade que ele vai nos dar. E aqui também a mesma coisa. A realidade, o resultado vai ser esta. Então, nós temos os elementos de base da terceira categoria do sistema de pensamento Mandombe, que são os elementos complexos. Então, com base dessa realidade do sistema de pensamento, nós fechamos a primeira parte do funcionamento do sistema de pensamento. É assim que isso funciona. E depois, a outra realidade, vamos ver a parte das implicações só desse sistema de pensamento conforme está. A implicação é uma implicação a partir dos princípios da física, que são os princípios da simetria central, o princípio da simetria axial, que é da rotação e o arrebatamento. Nós, nas nossas pesquisas, constatamos que o mundo, neste preciso momento, está à procura de algo mais nobre, algo mais universal. E esse algo é a vontade de Deus. Esse algo está na base da vontade de Deus. Esse algo é a reconstituição da sociedade humana conforme era antes da queda de Adão e Eva. Naquela altura, Adão e Eva viviam numa beatitude. E essa beatitude é que pretende se devolver à humanidade. Nesse contexto, vamos constatar a questão que tem levantado uma polêmica a nível das sociedades, que é a questão da diversificação de raças e línguas. Aqui vamos constatar no sistema de pensamento Mandombe que tudo parte de um só elemento, que é o pacundungu. E a partir do pacundungu, aplicamos o princípio da simetria axial, encontramos o pelequete. E a partir do pacundungu e o pelequete, já podemos edificar o muro de bloco. Mas a edificação do muro de bloco
obedece às regras da combinação, às regras da lógica da simetria combinatória. Lógica da simetria combinatória, onde vamos ver a combinação de Paco e Pele, Paco e Pele, Paco e Pele. Como é que isso funciona? Temos Paco, Pele. Essa combinação pode-se fazer uma interpretação dessa combinação na realidade da nossa sociedade, a sociedade humana, ou a sociedade africana, que não consegue se unir, que não consegue estar juntos para desenvolver o continente africano. Muitas divergências. Uns são muçulmanos, não pode-se olhar ou não pode conviver com os cristãos. Os cristãos, entre eles, também há uma diversificação de religiões e não pode estar na mesma mesa. Muitos partidos políticos, uns são democráticos, outros são comunistas. Diversificação. E em volta dessa diversificação não há um sistema que permite criar uma plataforma para unir todos. Não pode-se construir um muro de bloco se, porventura, não haja possibilidade de combinar elementos diametralmente opostos. O Paco é oposto, o Pacundum é oposto ao Pelequeti. E essa oposição tem que se juntar para termos um muro de bloco. Quer dizer, as diferenças, as nossas diferenças raciais, eu sou branco, sou negro, não pode ser um impedimento para nós unirmos no sentido de edificar o nosso planeta, no sentido de entrarmos na providência divina, que consiste em restaurar a humanidade do pecado, porque nós perdemos o amor. É por causa da falta de amor que eu não posso reconsiderar o meu irmão como um ser humano, porque ele é diferente de mim. Então, nesse contexto, estamos já a encontrar uma das implicações do sistema de pensamento Mandome para poder explicarmos que a edificação da humanidade, a construção do muro de bloco, que pode ser considerado como a edificação social, a edificação estrutural da nossa comunidade humana, pode se traduzir pela realidade da construção do muro de bloco, porque a elevação, o muro de bloco é o símbolo da elevação espiritual, o símbolo da elevação social.